é o destino de todos os homens, e os vivos devem levar isto a sério. Esse texto está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Palavras do sábio Salomão. Não importa quem você é, não importa quantas profissões você tem, não importa se você é rico ou pobre, se você é livre ou preso, não importa quantas graduações você fez, o destino de todos os homens é a morte, diz a palavra de Deus. E quem está vivo deve levar isto a sério. Você já se perguntou alguma vez para onde vai o ser humano ou o homem quando este morre? Será que ele vai para o céu, como diz os assembleianos? É comum nossos irmãos assembleianos dizer, quando uma pessoa morre, está na glória. É comum eles falarem isso. A Igreja Católica, da mesma forma, dependendo das ações, vai para o purgatório. Dependendo das ações, vai direto para o inferno. Tantos cristãos que têm visões diferentes. Mas e aí? Será que vai para o céu? Vai para o inferno? Será que sai alguma coisa de nós quando nós morremos? Algum tempo da minha jornada cristã, eu parei de consultar as pessoas e passei a ir direto consultar a palavra de Deus. E foi na palavra de Deus que eu pude ter a verdadeira resposta. O que acontece com o homem quando ele morre? E é isso que nós vamos ver agora na palavra de Deus. A primeira coisa, para ficar bem explicado, nós temos que saber o que é uma alma. E muitas pessoas têm medo de alma. Bom, vamos ver aqui no Gênesis o que é alma. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe que aqui no texto não diz que o homem passou a ter alma vivente. O texto diz que o homem passou a ser alma vivente. A palavra ser e a palavra ter, ela tem diferença. Ou seja, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma, diz a palavra de Deus. O homem passou a ser alma vivente. Algumas traduções almeidas dizem o seguinte, que o homem tornou-se alma vivente. Portanto, o ser humano, ele é uma alma. O ser humano não tem uma alma. Compreende, amigo? O que é uma alma, de acordo com a palavra de Deus? A próxima pergunta é, alma morre? Será que alguma alma morre? Bom, para mim responder se alma morre, eu tenho que lembrar o que é uma alma. Mas vamos deixar que a própria palavra de Deus responde se alma morre ou não. Lá em Ezequiel, capítulo 18, vamos lá aqui para o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 diz assim: Porque todas as almas são minhas, como também a alma do Pai e a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Vou repetir mais uma vez. A alma que pecar, essa morrerá. O que é uma alma? A alma é o ser humano. Como todos nós seres humanos pecamos, todos nós estamos sujeitos à morte. Então, a alma morre, ela morre. A alma não sai do ser humano. Isso é uma mentira que muitos inventaram, que o próprio Satanás inventou. Lá no Éden, no versículo 3, no capítulo 3 do Gênesis, ele mesmo declarou que o homem nunca ia morrer. E quando eu acredito em diversos pregadores ou pastores que dizem que o homem tem uma alma e que essa alma não morre, eu estou acreditando no próprio Satanás. Porque eu tenho que acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. E é ela que tem que me mostrar o norte daquilo que eu devo acreditar e seguir. E não o ser humano. Portanto, a Bíblia diz que alma morre.
e alma é um ser humano, de acordo com Gênesis 2, versículo 7. E Ezequiel 18:4 diz que alma morre. Toda alma que pecar, essa morrerá. Como todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos à morte. Agora, o que acontece com o ser humano quando ele morre? Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Melhor, vamos voltar lá no Gênesis, primeiramente. Gênesis 3, versículo 19. Nós vamos observar agora 3 versículos para nós entendermos o que acontece com o homem quando ele morre, certo? Gênesis 3, versículo 19, diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes formado, pois és pó e ao pó tornarás. Portanto, o ser humano, quando ele morre, ele volta ao pó, porque do pó ele veio, ele volta a ser pó, certo? Portanto, este corpo que nós temos, quando o ser humano morre, esse corpo é levado para o cemitério, dentro de um caixão, e lá no cemitério ele vai se decompor e volta a ser pó. Agora, é claro, o ser humano ele não é só matéria, é óbvio que não é. O que acontece com a mente humana quando o ser humano morre? O que acontece com o nosso cérebro, com o nosso intelecto? A Bíblia vai dizer. Em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um outro livro escrito pelo grande rei Salomão. Na verdade, Eclesiastes 9, versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer. Todas as pessoas que estão vivas, elas têm uma única certeza nessa vida, que elas vão morrer. Diz a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu ou do sol. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, pois a sua memória foi entregue ao esquecimento. Essa expressão, a memória entregue ao esquecimento, significa que no momento da morte, a memória, o intelecto humano se apaga. Deixa de existir. Você está entendendo? Quantas verdades a Bíblia está te dizendo? Que por anos, diversos pregadores, diversos pastores nunca te disse a verdade. Então nós já temos 2 respostas do que acontece com o homem quando ele morre. Primeiro, a memória se apaga. Eclesiastes 9, verso 5. O corpo volta a ser pó. Gênesis 3, verso 19. Mas tem mais um detalhe. Quando Deus fez o homem, ele fez o boneco e ele soprou nas narinas algo. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E para onde vai esse fôlego de vida quando o ser humano morre? A Bíblia tem a resposta. E Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, confirmando o que disse Moisés lá no Gênesis 3, verso 19. O rei Salomão está confirmando. E o pó volte à terra como era, mas o espírito volte a Deus que o deu. Aí muita gente pensa o seguinte: ah não, tá aí, ó, o espírito volte a Deus, portanto o ser humano tem algo dentro dele, que sai quando ele morre. Não, amigo, não tem. Você já se perguntou o que significa a palavra espírito no hebraico? O hebraico foi a língua que o Antigo Testamento foi escrito. Você já se perguntou o que significa a palavra espírito no hebraico? Não precisa buscar um dicionário em hebraico, não. Vai nos ensinamentos da Torá, no estudo de palavras por palavras, e você vai encontrar que a palavra espírito, no hebraico, é a palavra ruach. E ela significa o quê? Sopro. Não é uma entidade pensante que sai. É a capacidade
vital que nos mantém vivo, que Deus nos deu quando nós nascemos. Isso volta para Deus. Não é que sai algo vivo dentro de mim. Isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é platonismo. Entende? Como a Bíblia é clara. Então, quando o ser humano morre, a memória se apaga. O fôlego de vida, que é o espírito, volta para Deus. E o corpo, a matéria, é levada para o cemitério. Lá entra em estado de decomposição e volta a ser pó. É o que diz a palavra de Deus. Acredita no que diz a palavra de Deus e não o homem. Portanto, eu quero te chamar para o último detalhe neste pequeno vídeo que eu decidi fazer sobre a morte. Em Tiago 4, não vou abrir por causa do tempo, mas vai aparecer o texto aí na sua tela. Em Tiago 4, versículo 14, diz o seguinte: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. O que é a vossa vida? Quantas pessoas que você já conheceu que não estão mais aqui, nesse mundo, que saíram dessa vida sem sequer encontrarmos nenhuma explicação de tão inusitado que foi? Quantas? Quantas vezes Deus já não te deu uma chance de servi-lo ou estar aos seus pés fazendo a sua vontade? Quantas vezes Deus tem poupado a tua vida? Mas o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, diz a palavra de Deus, que hoje está aqui, mas que amanhã não pode estar. Portanto, amigo, busca Jesus. Tenha fé em Jesus, pois Ele é a vida eterna. Eu espero que você tenha compreendido o que diz a palavra de Deus sobre o estado do homem na morte. Até a próxima.